Fala galera, beleza? Vamos continuar? Próxima etapa agora vai ser criar o nosso Token Generator. Então vamos analisar ele antes de criar o nosso arquivo. Ele tem um método generate que a gente criou, ele é assíncrono, recebe um ID e retorna um token. Ok? Então vamos lá no nosso utils, dentro de helpers, e vamos criar o nosso Token Generator. .spec.js e vamos lá. Beleza? Então, primeiro teste. A gente tem que garantir que se a gente chamar a nossa biblioteca, que no caso vai ser o JWT, que é o JSON Web Token, se o JWT retornar nulo, a gente retorna nulo aqui também. E quando ele retornar um token lá, a gente retorna um token aqui também. Então, vamos começar com o caso do nulo, que é mais fácil. Should return null if JWT returns null. Nesse caso aqui, o nosso SUT vai ser um new token generator. Beleza. O nosso token generator tem um método generate, que foi o que a gente viu agora há pouco. Ele é assíncrono, então a gente tem que chamar com await e botar o async aqui. E ele espera receber um ID. Então, no caso aqui, a gente vai colocar NID. E como a nossa classe aqui é genérica, a gente não vai fazer referência aqui a user ID. Ele é um ID qualquer. E aqui no caso faz sentido a gente chamar ID porque ele quer gerar uma hash, né, um token em cima de uma chave única. Então acho que pode ser com ID mesmo. E nesse caso aqui, ele vai retornar para a gente um token. Não vai ser um access token no nosso componente. Aqui no nosso componente ele vai retornar um token qualquer. No nosso componente do use case de autenticação, ele gerou um token de acesso, né? Aqui nesse componente ele é algo mais genérico, então ele vai retornar simplesmente um token. Beleza? E a gente vai criar o nosso expect. O que a gente espera nesse caso? Que esse token retornado, que ele seja nulo. Ok? Vamos criar a nossa classe Token Generator, que tem um método assíncrono generate, que vai receber um ID. E por enquanto, se a gente simplesmente retornar nulo, ele já vai fazer o nosso teste de baixo passar, provavelmente. Então vou salvar aqui, vamos rodar o npm run test unit, como sempre. E está passando. E só para confirmar, eu vou remover esse return null aqui. Vamos ver se o teste vai ficar vermelho. Beleza, tudo certo. Podemos commitar. Então vamos lá. Git add, git commit. Nesse caso aqui, ensure token generator returns null if JWT returns null. Beleza. Agora vamos testar o caso contrário, que seria o caso do JWT retornar um token. Então, vamos lá. Should return a token if JWT returns token. Nesse caso aqui a gente vai criar um SUT. O nosso token vai mandar gerar com um ID qualquer, ok? Nesse caso aqui a gente espera que o token, que ele seja o quê? A gente vai ter que capturar esse token do JWT. Então a gente, para fazer esse teste passar aqui, a gente precisa adicionar a biblioteca. Então, nesse caso aqui a gente espera que o token, que ele seja igual ao jwt.token, que vai ser o token gerado pelo JWT. Então vamos lá, vamos rodar aqui um npm install. O nome da biblioteca é JSON Web Token. Vamos instalar. Vamos olhar o nosso package.json aqui. Pronto, está aqui, JSON Web Token, está instalado. E agora a gente pode fazer o nosso require aqui, nosso JWT
é um require do JSON Web Token. Beleza? Então a gente já disse aqui que a gente espera que o token recebido seja o mesmo token gerado pelo JWT, ok? E agora o que a gente tem que mudar aqui é o nosso generate. O que a gente espera aqui? Retornar o jwt.sign. Ele tem uma função que é sign, que ele usa para gerar um token novo. Então ele espera receber como primeiro parâmetro ou uma string ou um objeto. No nosso caso aqui é uma string só com ID. Então vamos por enquanto passar ela. E ele espera receber um segundo parâmetro aqui, que é uma chave secreta. Por enquanto a gente não tem essa chave. Vamos simplesmente botar aqui qualquer coisa. Vamos botar aqui secret. E o terceiro é o options, que a gente não precisa passar. Esse método é síncrono mesmo. Ele retorna uma string, que no caso é o token. Então a gente quer retornar diretamente esse token. Beleza? Vamos salvar aqui, vamos ver o que acontece. E ele falhou o primeiro teste e o segundo. No primeiro ele disse que esperava receber nulo e ele recebeu um token grandão aqui. Vamos ver o que é isso. Por que ele está retornando esse token aqui? Ah, ok. Porque eu passei uma string para ele e ele gerou um token de verdade, né? A gente realmente está usando a biblioteca do JSON Web Token aqui. Então a gente vai ter que fazer aquilo que a gente tem feito, que é mocar essa biblioteca. Eu não quero saber gerar um token de verdade aqui para comparar. Eu quero só testar a integração. Então vamos lá, no nosso mocks a gente vai criar um novo arquivo e eu não posso criar aqui JWT, tá? Tem que ser com o nome da biblioteca. Então aqui é JSON Web Token. O nome que está aqui tem que ser um nome da biblioteca para ele funcionar automaticamente com o Jest. Beleza? E aqui dentro a gente vai ter o nosso módulo .export, que vai retornar o objeto, que ele tem um método sign, que recebe um ID e uma chave secreta. E nesse caso aqui ele está retornando um this.token. E esse token inicialmente pode ser aqui um nToken. Então ele inicialmente é um valor válido. E um dos nossos testes já está passando, quer dizer que o nosso mock já está funcionando. E ele não está passando o primeiro teste. Por quê? Porque ele está esperando receber nulo, mas ele está recebendo um token porque a gente disse que o default é ele sempre retornar um token. Então, como sempre, a gente vai ter que chamar aqui nossa jwt.token e nesse caso mocar ele como nulo. Beleza, está passando. Vamos commitar. Git add e git commit. O que a gente está fazendo nesse commit aqui? Ensure token generator returns a token if jwt returns token. Beleza, passou. E vamos continuar. Temos que testar. Antes de testar, vamos logo criar aqui o nosso make SUT. E aqui vai simplesmente retornar um new token generator. Beleza? E aqui a gente vai usar o nosso Ctrl Shift L e vai trocar isso aqui pelo make SUT. Show de bola. Vamos commitar. Vamos dar um reset para limpar a tela. Git add, git commit. Nesse caso aqui a gente moveu o SUT creation to a factory helper method. Beleza, agora sim vamos continuar e vamos testar a integração dos componentes. Nesse caso aqui, should call JWT with correct values. E o que o JWT espera receber? Um ID e uma chave secreta. Então, por enquanto, vamos testar esse ID, que essa chave aqui a gente ainda não pensou, como que a gente vai fazer isso aqui de uma forma melhor. Então, nesse caso aqui, a gente criou o SUT,
chamou ele com qualquer token e eu espero que o jwt.id que ele seja esse ID aqui que a gente passou. Então, eu espero que ele use o mesmo ID. E aqui a gente não está preocupado com o retorno. Beleza. A configuração é essa. Vamos salvar. E aqui temos um teste não passando, com certeza. E temos que alterar o nosso mock agora para que ele tenha um ID. Inicialmente ele pode ser vazio. E vamos capturar esse ID aqui. Vamos salvar, deve passar o teste. Beleza. E vamos pensar o que a gente pode fazer com esse secret aqui, com essa chave secreta. Essa chave secreta provavelmente vai ficar num arquivo de configuração do nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer? Geralmente, eu, Rodrigo, gosto de salvar meus arquivos de variáveis de ambiente, digamos assim, né? Eu gosto de criar um arquivo env com todas as minhas variáveis de ambiente, e eu costumo criar esse arquivo no meu projeto main. E aí a gente cai num problema. Se eu vier aqui, posso até fazer isso já, na verdade não preciso fazer agora. Eu ia criar só para demonstrar para vocês, mas eu tenho dentro do meu projeto main, eu crio uma pasta config, e lá dentro eu crio um arquivo env.js com todas as minhas variáveis. Por exemplo, a URL do meu banco de dados local, ou se for em produção eu pego da variável de ambiente, a porta que a gente vai usar para o nosso banco de dados, a porta que a gente vai usar para inicializar o nosso servidor. Então vão ter N configurações lá, N variáveis de ambiente. Só que eu tenho um problema, eu não posso, não deveria pelo menos, nem no meu domain, nem no meu presentation, nem no meu utils, em nenhum projeto meu, eu deveria acessar o meu main. O processo é o inverso. Aqui nós temos classes desacopladas. O main é que sabe instanciar todos esses componentes aqui e montar eles que nem um quebra-cabeça. Então é o main que faz essa parte de composição. Então como é que eu faço para acessar uma variável que está no meu main através do meu utils, ou através do meu domain, ou do presentation, tanto faz. Então a gente vai ter que fazer o que a gente tem feito em todas as nossas classes. A gente precisa injetar essa variável no nosso token generator. Então o que a gente vai precisar aqui na verdade é receber no nosso construtor uma variável de ambiente, ou a gente recebe aqui o nosso env todo, ou simplesmente a variável que a gente quer usar, que é o nosso secret. Então, tanto faz. Eu acho que a gente pode passar diretamente a variável aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos botar aqui que a partir de agora ele vai receber um secret aqui. E como é que seria isso então? A nossa classe de produção tem agora um constructor e ele vai receber um secret que alguém vai injetar nele, ok? Aqui dentro a gente simplesmente vai capturar esse secret, como a gente sempre faz. No nosso make_sut aqui, como é um arquivo de teste, eu vou simplesmente inventar qualquer chave aqui, qualquer segredo serve. A gente está só testando. Beleza? E aqui no nosso generate, ao invés de usar um secret marretado, a gente vai pegar o this.secret. Ok? Então, no main layer, quando a gente for criar uma instância do token generator para injetar no nosso use case, que está utilizando essa classe, lá dentro a gente tem acesso ao arquivo de configuração. Então lá a gente pega essa variável secreta, né, que é o secret, para gerar um token, e injeta nessa classe quando ele precisar. Então esse é o fluxo correto, na minha opinião, Rodrigo. Então é assim que eu vou seguir. Então beleza, já modificamos o nosso make_sut. Então acredito que a configuração é essa. E o que falta aqui agora, deixa eu salvar para ver se não vai quebrar nada. Beleza, não quebrou nada. O que a gente tem que mudar aqui agora, na verdade, é esse último teste aqui, adicionar mais uma condição. A gente espera que o ID recebido pelo JWT seja o NID e a gente espera que o secret recebido pelo JWT, que ele seja o mesmo secret que a gente injetou no nosso make_sut, que seria, na verdade, o sut.secret. Já que a gente capturou essa variável aqui dentro, a gente consegue acessar ela daqui também. Então, vamos salvar. Deve dar um erro aqui, provavelmente, porque a gente não está capturando o nosso secret aqui. Então, para concluir, a gente inicializa o secret como vazio. E aqui a gente captura
esse secret. Vamos salvar, eu acho que agora vai passar. Beleza, show de bola. E vamos para o nosso tradicional commit. A gente fechou para fazer um commit disso aqui? Não, né? Não, beleza. Então nesse caso aqui, então, a gente fez esse teste completo, né, que está entrando agora. Então, should call JWT with correct values. Beleza. Show de bola, tudo funcionando. E para finalizar, a gente tem que garantir que se o nosso token generator não receber um ID ou um secret, em ambos os casos a gente precisa retornar uma exceção, um erro. Então vamos lá. Vamos duplicar o último teste. Should throw if no secret or ID are provided. Beleza, então a gente criou o nosso make SUT. E o que a gente vai fazer? No primeiro caso, na verdade não posso fazer no mesmo teste, porque em um dos casos eu preciso simular um token generator aqui sem o token, então eu não posso usar o make SUT. Eu vou ter que separar isso aqui em dois testes. Então, should throw if no secret is provided. Então, primeiro vai ser assim, e o nosso make SUT aqui, eu vou ter que criar na mão um new token generator, e nesse caso aqui eu não vou passar o nosso secret. E aí eu preciso capturar a minha resposta, que nesse caso, como a gente está tratando o erro, a gente não pode usar o await, então ele vai retornar uma promise, como sempre. Então eu vou tirar o await daqui, e eu vou chamar o generate, posso passar o ID aqui, não tem problema. E nesse caso aqui eu espero que a nossa promise ponto rejects, como ele é assíncrono, eu preciso usar o rejects to throw. Então vamos salvar aqui. E temos um problema. Vamos tentar identificar onde é que é. Eu não esperava esse erro. Na verdade, temos um problema porque eu não tratei isso aqui, né? Então a gente... Falei besteira. Botei o teste e achei que ia passar direto, né? Então nesse caso aqui, como a gente está usando o secret aqui dentro direto, a gente precisa fazer o tratamento do erro. Então, if not this.secret, nesse caso aqui a gente vai ter que fazer um throw new. Vamos usar o missing param error, e no caso aqui vai ser o secret. Então vamos lá, vamos adicionar aqui o nosso missing param error, que vai ser o require error missing param error. Beleza. E a gente pode dizer aqui embaixo também qual é o tipo do erro, e que aqui vai ser, no caso, a variável secret que não foi fornecida. Vamos salvar, e agora sim está funcionando. E vamos comitar separado, já que são testes separados. Git add, git commit. Nesse caso aqui, ensure token generator throws if no secret is provided. Beleza. E vamos para o próximo teste. Passou. Que vai ser agora should throw if no ID is provided. Nesse caso aqui, a gente quer usar o make SUT, ok? Então ele vai criar o SUT com o token direito, com o secret direitinho, desculpa. Nesse caso aqui a gente quer chamar o generate sem passar nenhum parâmetro. Nesse caso aqui eu espero que ele retorne uma exceção, só que o missing parâmetro nesse caso vai ser o ID. Então vamos ver um teste falhando aqui, tá? Um erro. Só para deixar claro, tá, gente? Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum teste falhando.
mas a gente tem um erro de compilação, digamos assim. Erro é erro, tá? Ou erro de compilação ou teste falhando. Em ambos os casos é considerado como um erro. Então a gente tem um erro, a gente precisa resolver ele. E nesse caso aqui é algo bem similar. A gente vai fazer aqui, ó, if not id, a gente retorna com um new missing param erro do tipo id. E nosso teste passou. Beleza, vamos comitar. Ensure token generator throws if no id is provided. Então, vamos comitar. Tratamos os casos de erro aqui. Já tratamos a integração dos componentes. E eu acho que é isso. Finalizamos um componente. Na verdade, para finalizar, a gente precisa mover isso aqui. Vamos criar um novo arquivo aqui, que vai ser o token generator.js. Vamos colar. E como sempre, vamos exportar a nossa classe. E agora aqui dentro a gente precisa tirar isso daqui e importar o token generator do arquivo de produção. Então tá aqui o token generator. Vamos salvar e show de bola, tudo funcionando. E vamos para o nosso último commit dessa aula. Git add, git commit, move token generator to its own file. Beleza, e para finalizar com chave de ouro, aquele push nosso repositório, que inclusive, pessoal, vamos só confirmar aqui, beleza, push funcionou, continua tudo 100%. Então, como eu estava falando, o push que eu estou fazendo para o nosso repositório, o repositório está no GitHub, tá? Desde o início do projeto. Então, todos os vídeos que eu coloco na descrição tem o link do GitHub. Se vocês quiserem pegar o projeto, vocês vão reparar que ele está igualzinho como eu estou fazendo aqui. Eu não estou nunca fazendo ele na frente e depois gravando a aula depois, né? Eu sempre faço em tempo real aqui. Se eu errar, errei, não tem problema nenhum com isso, tá? Então, beleza, vamos dar um reset aqui. Push feito, já está em produção, vocês podem acompanhar lá, como eu disse. E mais uma classe foi criada. Então agora a gente já tem o nosso token generator, já temos o nosso, vamos abrir aqui o nosso domain de novo, só para confirmar. Já temos o nosso encryptor e já temos o token generator. Falta criar agora os nossos dois repositórios, que é algo um pouco diferente do que a gente fez até agora. Eu não vou dar spoiler ainda, porque é bastante coisa para eu falar, então eu vou falar na aula deles. Então, são arquivos da nossa camada de infraestrutura, os nossos repositórios, que vai ser o tema das próximas aulas. Então, não percam, porque é um negócio muito importante e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido algo diferente e até a próxima.